Então, pessoal, como eu havia mencionado para vocês, a gente vai estar iniciando a nossa aula agora, tá? A gente hoje vai fazer uma revisãozinha um pouco mais dedicada em relação à mecânica, pelo menos a parte inicial dela, tá? Fazer alguns exercícios e depois eu vou cobrar de vocês alguns exercíciozinhos que eu quero saber como que vocês absorveram esse conteúdo, né? Porque já é um conteúdo de revisão desde o primeiro ano do ensino médio, e aí eu quero ver como que vocês estão em relação a esse conteúdo em especial, tá? Que é um conteúdo bem interessante, que é o conteúdo de mecânica. Como eu mencionei para vocês, volta e meia a gente precisa aplicar esses conceitos, mesmo na física elétrica ou eletromagnetismo, que é um dos conceitos que a gente vai estudar esse ano, tá? Então deixa eu tirar essa imagem aí para vocês poderem ver a tela, tá? Estou eu. Se vocês não estiverem me vendo aqui no canto superior esquerdo, tá? Isso significa dizer que você não está com a minha tela fixada como principal para vocês e, portanto, vocês não vão conseguir me enxergar, tá? E aí, portanto, vocês não vão ver também todo o conteúdo que eu vou estar passando para vocês. Então, a gente vai resolver alguns exercícios, a gente vai aplicando alguns conceitos, eu vou explicando para vocês passo a passo. Qualquer dúvida, clica aí nessa mãozinha que aparece aí e aí eu vou escutar vocês, tá? Queria solicitar que o Renan, a Brenda, Leandra, João Vitor, Guilhermes, o Narita, se vocês liguem a câmera de vocês, tá? Pra gente ter uma comunicação melhor. E logo, logo, se Deus quiser, vocês todos vão estar com acesso ao plural e aí vai ficar bem interessante, tá? Vocês que estão usando o celular, provavelmente vai ser mais interessante se vocês deitarem o celular, deixarem ele no modo paisagem, tá? Se vocês pegarem o celular de vocês, ó, deixarem assim, tá? Nesse formato aqui. Porque se ele ficar assim, eu não garanto que vocês vão conseguir ver a tela inteira do celular do que eu estou mostrando, tá? Ou vai ficar bem pequeno, que não vai ser muito legal, não. Deixa eu arrumar agora a minha câmera. Essa aqui é. Essa aqui é a imagem. Professor, essas questões é da internet, não é do livro, não. Sim, elas são questões de vestibulares que eu vou estar fazendo, tá? São Ah, tá. questões de um banco de questões que tem no nosso material, tá? No conjunto todo, tá bom? Também não é questões aleatórias, são questões específicas para os conteúdos que eu estou revisando, certo? Essas aqui de hoje eu não estou pegando aleatórias da internet, eu estou pegando do banco de dados de questões que eu tenho da plataforma, tá? Então são questões mais específicas. Essa aqui é uma questão de velocidade média e aí vocês vão ver conforme a gente vai lendo ela. Drones são veículos voadores não tripulados, controlados remotamente e guiados por GPS. Uma de suas potenciais aplicações é reduzir o tempo da prestação de primeiros socorros, levando pequenos equipamentos e instruções ao local do socorro, para que qualquer pessoa administre os primeiros cuidados até a chegada de uma ambulância. Considere um caso em que o drone ambulância se deslocou 9 quilômetros em 5 minutos. Neste caso, qual será o modo da velocidade média? Bom, essa é uma questão bem simples, tá? Porém, o cuidado que a pessoa tem que ter é observar que as respostas estão dentro do Sistema Internacional de Unidades, tá? Porém, os dados aparecem fora do Sistema Internacional. Aqui o único cuidado que você tem que ter é colocar as unidades no sistema padrão, tá? Então vejam que a questão é bem simples. Se quer que a velocidade média, basta você fazer deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, tá? Nesse caso, você vai ter que primeiro observar que o ΔS, que é 9 quilômetros, ele vai ser multiplicado por 1.000 e aí nós teremos 9.000 metros, tá? Não precisa nem fazer conversão aqui, eu estou colocando só para ficar mais simples a visualização, mas na hora do Enem você não vai precisar escrever isso aqui não, tá? Tu já vem aqui e coloca os 9.000 para você não perder tempo, tá? Mas isso aqui é só para você visualizar aqui e entender que a letra K, esse símbolo K aqui na frente do metro, ele equivale a 1.000 vezes aquela unidade. E o ΔT
Como vocês sabem, ele está em minutos e cada minuto é equivalente a 60 segundos. Então, se eu quero transformar em segundos, como vocês estão vendo aqui no Sistema Internacional, eu faço o quê? Eu multiplico por 60. Novamente, você não precisa vir aqui, ó, 5 vezes 6 dá 30 e repete o zero. Vocês não precisam fazer isso aqui. Vocês já podem fazer direto aqui para facilitar a vida de vocês, tá? Simplifica os zeros e faz 90 dividido para 3, 30, tá? Então, 30 metros por segundo. Então, essa é a velocidade desse drone para levar aí esse atendimento de uma maneira mais simples, tá? Uma coisa que é interessante, para quem não sabe, caso você queira saber o quão rápido é isso no sistema usual, é só você multiplicar por 3,6, tá? 3 vezes 6 dá 18, vai 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10, tá? E aí você tem esse zero daqui, só acrescentar aqui, mas você tem uma vírgula, então vai ficar 108 km por hora, tá bom? Essa é a velocidade do drone, só que em compensação, não é uma velocidade tão alta assim, mas é uma velocidade alta, mas ele vai estar no céu, então ele não vai ter obstáculos, não vai precisar frear, parar, fazer curvas. Então ele simplesmente vai naquela velocidade ali constante, então isso vai facilitar muito a questão da agilidade de entrega desses equipamentos, tá? Ficou alguma dúvida, pessoal? Tá? Só que lembre-se sempre, ó, toda vez que vocês estão no terceiro ano, então geralmente quando vocês veem a resposta de uma questão, ela parece muito mais fácil do que quando vocês vão fazê-la sozinho, tá? Então, toda essa mentalidade de dizer assim, toda vez que o professor resolve uma questão e vocês pensam assim, como ela é fácil, lembrem-se, ela é fácil porque vocês estão vendo ou ela resolvida ou você está vendo alguém resolvendo ela, tá? Porque quando a gente lê a primeiro modo, muitas vezes não parece nada fácil. E aí, eu vou salvar essa questão aqui, porque aí eu envio para vocês no final da aula, lá no grupo. Enquanto vocês ainda não têm acesso ao plural, eu mando para vocês lá no grupo, tá? Porque depois se tiver o plural, aí eu posso simplesmente ignorar e vocês... Posso mandar no plural lá. Ah, um detalhe, eu criei uma playlist lá, mandei até o vídeo, não sei se vocês viram, tá? Na nossa última aula. Foi um vídeo bem rapidão, mas assim que possível, vou estar sempre mandando todas as aulas lá no canal do YouTube, tá? Vou pegar agora uma de aceleração média, que é bem parecido com velocidade média, só que ao invés de você ter velocidade média, você tem aceleração média, né? Então, esse aqui é interessante por conta de aplicar mesmo essa noção. Vamos pegar um simples aqui, deixa eu ver se tem algum do Enem aqui. Esse aqui não fala de onde é, esse aqui também não. Deixa eu ver se tem aqui no banco de dados alguma que seja específica do Enem ou pelo menos de um vestibular mais famoso, né? Eu vou fazer um que padrão Enem, tá? Um do Enem, mas que não exige cálculo, tá bom, gente? Só interpretação, tá? Que é bem padrão Enem, né? Muitas questões que não exigem conta nenhuma, só interpretação. E depois eu faço uma que exige cálculo, tá? Que é bem simples, é bem parecido com o cálculo da velocidade média. Bom, então vamos lá. Essa questão agora, ela diz o seguinte, ó, em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado por este gráfico aqui. Então, você pode observar que de 0 a 2 segundos, ó, a velocidade dele está aumentando bastante. De 2 a 4 começa a decair, ó. De 4 a 6 ela começa a ficar ainda mais em queda, ó. Ou seja, ele não possui um aumento muito grande de velocidade. De 0 a 2 segundos é o maior pico de velocidade que ele dá. E depois é só diminuindo até que a velocidade venha decair e permanecer, sei lá, constante ou ele parar, né, no final da prova.
Baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante, tá? Essa é a pergunta. Se você observar, ó, o eixo Y aqui representa a velocidade e o eixo X representa aqui o tempo, tá? O eixo das abscissas representa o tempo. Alguém teria algum chute? Se bem que aqui vocês estão vendo a resposta, né? Entre 5 e 8 segundos. Então deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, para vocês entenderem. Qualquer tipo de gráfico em que você deseja saber quando uma grandeza está praticamente constante ou aproximadamente constante, igual está sendo indicado aqui para gente, você tem que observar nesse gráfico, tá? Linhas horizontais, tá bom? Horizontal vai representar para gente, horizontal vai simbolizar para gente uma ideia de constante, tá? Um gráfico ele é dito constante, isso aqui a gente aprende na matemática. Um gráfico de uma função ela é constante quando o seu gráfico é uma reta, tá? Uma reta horizontal. Então, nesse caso aqui, se nós observarmos, ó, a parte em que fica horizontal não é entre 0 e 1 segundo, né? Porque ele está quase vertical aqui. Entre 1 e 5 segundos, ó, 1 e 5 segundos, ele está crescendo ainda. Entre 8 e 11, ó, ele está decaindo e depois de 12 está decaindo também. Então, o mais constante possível é entre esse espaço e esse espaço aqui, ó. É o que ele está mais constante, ó, se você observar, tá? Então, por isso que a resposta correta é a letra C, entre 5 e 8 segundos. Existem muitas questões que caem no Enem com essa característica. Não de você resolver o gráfico, mas de você saber interpretá-lo, tá? Então, lembre-se, anotem se quiserem. Gráficos, quando você quiser algo relacionado a constante, você tem que procurar a parte horizontal do gráfico, tá? Se ele fala aproximadamente, melhor ainda, porque não precisa estar exatamente horizontal, basta que esteja aproximadamente horizontal. Qualquer dúvida, é só levantar a mão aí, tá, pessoal? Deixa eu salvar aqui. Bom, como novo exemplo aqui, a gente vai ter essa questão da PUC, ó. Uma jogadora de tênis recebe uma bola com velocidade de 20 metros por segundo e a rebate na mesma direção e em sentido contrário, mas só que com velocidade de 30 metros por segundo. Se a bola permanecer 1/100, na verdade 0,1, 1/10 de segundo em contato com a raquete, qual vai ser o módulo da aceleração medida? Aceleração medida, estou lendo certinho, né? Bom, qual vai ser o módulo da aceleração média? Resumindo é isso. Então, vamos lá. Como que eu calculo a aceleração média, gente? A aceleração média é calculada pela variação da velocidade com relação ao tempo. Ora, o tempo eu tenho claramente que é 0,100 ou 0,01, tá? Esses dois zeros à direita aqui desse 1 não fazem a menor diferença para a gente. Mais em cima, nós temos o valor da velocidade final, que é 30 metros por segundo, e da velocidade inicial, né? A velocidade com que a bola vem, que é de 20 metros por segundo. Então, quanto que vale esse valor? Uma coisa que é interessante, porque imagina o seguinte, ó, quando a bola de tênis vai, vamos supor que quando ela vem para cá, o sentido seja positivo, tá? Para a direita, ela vem com 20 metros por segundo. Mas quando essa bola retorna para lá, ela retorna com 30 metros por segundo, só que aqui vale um destaque importante. Quando ela retornar, pessoal, se eu disser que o sentido positivo é para a direita, ela retorna com velocidade negativa. Não que ela tenha uma velocidade negativa, mas é porque o sentido muda. Já que quando nós trabalhamos com velocidades, em geral a gente tem que tomar cuidado com a direção e o sentido, tá? Nesse caso a direção é a mesma, mas o sentido é contrário, logo o sinal negativo. Então, calculando a velocidade aqui, fica velocidade final, menos 30,
menos velocidade inicial, que vai ser menos 20. Ou seja, menos 30 menos 20 vai dar menos 50, dividido por 0,1. 0,100, mas esses zeros não precisa colocar. Eu vou multiplicar por 10 em cima e embaixo para tirar a vírgula. Então, eu vou ter menos 500 dividido por 1. Então, o resultado final é menos 500 metros por segundo ao quadrado. Tá? Essa é a aceleração da bola. Né? E o sinal de menos, para que serve? É somente para simbolizar o sentido que nós adotamos como sentido positivo, que era o da esquerda para a direita. Mas a questão não pede o sinal, né? Ela só pede o módulo. Então, o sinal para a gente aqui da aceleração não importa, porque o módulo da aceleração média vai ser 500 metros por segundo ao quadrado. Eu poderia evitar o sinal de menos se eu dissesse que o sentido positivo era da direita para a esquerda e então o sentido contrário seria o negativo, tá? Aí eu evitaria esse sinal de menos, mas eu acho interessante mostrar assim com o sinal de menos, porque aí eu tiro toda a dúvida que possa surgir de vocês em relação a pedir o módulo e dar um sinal negativo aqui, vocês ficarem um pouco confusos, talvez, em relação a isso, tá? Deu para entender aí, pessoal? Tranquilo, né? São questões simples, tá? Mas lembre-se do que eu falei para vocês, tá? Geralmente, quando nós estamos habituados a ver alguém resolver, tudo parece muito mais fácil do que realmente é, tá? Então tende a nos enganar. Agora deixa eu pegar um de movimento uniforme aqui, que usa gráfico, tá? Vou pegar uma do Enem também. Deixa eu salvar isso aqui agora. Deixar aqui. Então vamos lá. Essa questão diz o seguinte, ó. O gráfico a seguir modela a distância percorrida em quilômetros por uma pessoa em certo período de tempo. A escala de tempo a ser adotada para o eixo das abscissas, ó, esse aqui, o eixo da abscissa, é o eixo X, tá? Depende da maneira como essa pessoa se desloca. Qual é a opção que apresenta a melhor associação entre meio ou forma de locomoção e unidade de tempo quando são percorridos 10 km, tá? Bom, aí aqui ele dá algumas ideias, aí vamos pensar comigo assim, ó. Você vai percorrer 10 quilômetros e aí ele quer saber qual seria a melhor associação aqui de tempo e forma que a pessoa está se locomovendo para poder usar nesse gráfico, tá? Bom, então vamos começar, a gente já viu aqui que o mais interessante aqui é a letra C, mas vamos pensar aqui, por que carroça e a semana não é interessante? Porque pensa comigo, se uma carroça demora uma semana ou mais de uma semana para percorrer 10 quilômetros, então né, isso aqui não serve. Logo, a letra A seria praticamente improvável de acontecer, porque andando você faz uma caminhada de 10 quilômetros em pouco tempo, tá? Em poucas horas. Então imagina de carroça, né? Carro e dia também, isso aqui seria muito absurdo. Você não teria como. Você tem como colocar, mas aí, ao invés de ter tipo um dia, 2 dias, 3 dias, você teria tipo um terço de um dia, 0, não sei quanto de um dia, porque não daria certo, não seria conveniente, tá? Bicicleta em minuto, talvez fosse uma interessante para se colocar aí. Eu não sei, não está falando aqui, João, se é o de 2019. Aí eu não sei te dizer se é não. Não, que eu lembro ter uma igualzinha essa, tipo essa mesmo. Aí Essa eu pensei aqui? que fosse do Enem 2019. Pode ser que seja, né? Ela é do Enem, mas aí eu não tenho conhecimento, eu não lembro se foi do ano 2019, né? Nós temos aqui avião em segundo, também não faria muito sentido, tá? Percorrer 10 minutos, 10 quilômetros, né? E bicicleta em minuto, talvez aqui deixaria
a desejar aqui seria talvez bicicleta em minuto, que talvez traria uma confusão para a gente, né? Entre caminhada e hora, bicicleta e minuto, tá? Discineia? Ah, você está falando professor lá do Adventista, né? Pessoal aqui no chat. Maria Eduarda. Você faz aula particular com a Discineia, vocês? Ela já foi nossa professora. Não, ela dá aula na Adventista. Mas você estudou lá, Maria Eduarda, esses anos não, né? Eu estudei lá até o primeiro do ensino médio. Ah, tá, você entrou no passado também, né? Entendi. Bom, então, pessoal, aí aqui a dúvida seria, por exemplo, aqui aí a gente pode usar como referência o próprio gráfico. Ó. Observe que nós temos aqui, ó, 0, 1, 2. Então, ficaria pensando assim, olha, bicicleta andar 10 km em 2 minutos tem que ser o cara das pernas fortes, né? Para poder dar conta de fazer isso. Então, o mais viável seria você utilizar aqui 10 km de caminhada, tá? Por hora, tá? Em termos de hora, tá bom? Então, por isso que é mais conveniente. Por exemplo, a carroça leva 2 semanas para poder percorrer 10 km, não faz sentido. Carro levar 2 dias para percorrer 10 km, também não faz sentido. Bicicleta, 2 minutos para percorrer 10 km, não faz sentido, né? E avião, percorrer 10 km em 2 segundos, por exemplo, também não faria sentido, tá? Então, o que melhor se adapta a esse gráfico é a letra C, tá bom? Então, vejam que não tem conta, é somente olhar para o gráfico e resolver ela, tá? Ficou alguma dúvida? Acho que não. Bom, então, Acho que não. aqui... Tudo certo. Vou ver se eu encontro outro aqui do Enem. O Desk, Unesp e essa outra da PUC de São Paulo. Deixa eu ver se eu dou o Desk aqui, que parece que tem uma conta grande ela. Os caras colocam o gabarito pro professor, mas o gabarito está tão pequena a letra, mas tão pequena a letra, que é melhor pensar para fazer do que você ver o gabarito. Deixa eu salvar essa aqui, exemplo 4 agora. Bom, então vamos tentar fazer essa questão aqui. Ela diz o seguinte, ó. 2 caminhões deslocam-se com velocidades uniformes. Então aqui é interessante ressaltar, né, que ele já está dando uma dica para a gente. A velocidade é uniforme e significa que é movimento uniforme, tá? Em sentidos contrários. Então isso aqui é interessante porque geralmente vai aparecer um sinal de menos aí no meio. Numa rodovia de mão dupla, a velocidade do primeiro caminhão e a do segundo em relação à rodovia são de 40 e 50 km por hora, respectivamente, tá? Um caroneiro no primeiro caminhão verificou que o segundo caminhão levou apenas 1 segundo para passar por ele. O comprimento do segundo caminhão e a velocidade dele em relação ao caroneiro mencionado são respectivamente iguais a quanto? Então a gente vai verificar, fazer esse cálculo com o caroneiro sendo, digamos assim, o nosso ponto de referência, tá? Nosso ponto de referência. Para facilitar a minha vida, eu vou só copiar aqui uma imagem. Deixa eu mostrar essa imagem para vocês. Ó, só porque eu não vou conseguir desenhar bonitinho assim, ó, tá? Vocês vão me perdoar, mas eu não vou conseguir desenhar bonitinho assim os caminhões, tá? Aí eu vou usar assim para facilitar a nossa vida, tá? Só um minutinho, pessoal. Aqui. E aí, Jacques? Tranquilo? Deixa eu te perguntar, Jacques. Aqui na escola tem algum cabo desses de rede maior? Não, né?
Eu acho que eu vou comprar um maior. É porque fica bem colado aqui na parede. É, mas acho que eu vou comprar Vai um. morrer aí, Narita. Bom, então vamos voltar aqui, pessoal. Eu tava só falando com o Jax aqui, perguntando pra ele se tinha um cabo maior. De boa. Olha só, então é uma questão que a gente vai envolver alguns referenciais aqui para resolver ela, tá? Nesse caso, nosso referencial vai estar dentro do caminhão 1, do carro azul, e o carro 2, ele vai ter um determinado comprimento, que é o ΔS, que é justamente algo que é mencionado aqui na questão, ó, que o caminhoneiro percebe que o caminhão, o segundo caminhão, leva apenas 1 segundo para passar por ele. E aí ele quer saber justamente o comprimento do segundo caminhão e a velocidade com que ele passa em relação ao caroneiro, tá? Então vamos lá. Como que a gente vai verificar a velocidade média, tá? Então vamos começar pela velocidade média aqui para resolver essa questão. Vou mostrar aqui para vocês. Então como que a gente vai verificar a velocidade média? Primeiro, a gente tem que observar que a velocidade média vai incluir tanto um como o outro, tá? Nós vamos ter a velocidade média e a velocidade relativa, tá, dos dois caminhões. Eu vou até colocar aqui embaixo a velocidade do primeiro, que é 40 km por hora, em moto pelo menos. Aí depois a gente vai ter que adotar um como sendo positivo, o outro como sendo negativo, o sentido. A velocidade 2, esse aqui está parecendo um 2. E aí, qualquer dúvida, pessoal, vocês podem apertar aí nessa mãozinha e perguntar aí que eu paro aqui a explicação e a gente sana a dúvida, tá? E também é indicado na questão que o intervalo de tempo é igual a 1 segundo. Isso que é importante de a gente estar construído isso aqui para poder fazer sentido na hora da nossa resolução, tá? É interessante que faça sentido para a gente a questão dessa, digamos assim, desse trajeto, tá? Com isso, pessoal, com isso construído, a gente vai ter como referência, que a gente vai usar como referência é uma questão de velocidade relativa, tá? Deixa eu escrever aqui em cima para quando vocês pegarem a resolução não parecer tipo que está trocado de lugar, tá? Para seguir uma ordem mais bonitinha. A gente vai observar a velocidade relativa. O que é velocidade relativa? Imagina o seguinte, quando vocês estão viajando de carro, relativa, ou quando vocês estão de ônibus, caminhão, qualquer veículo, que você passe por outro veículo que está vindo de encontro com você, a impressão visual que nós temos é que ambos estão se chegando muito próximo do outro com uma velocidade muito maior do que de verdade eles são. Porque imagina que você está na BR, indo de carro para Cuiabá e vem outra pessoa de carro de Cuiabá para cá. Se vocês dois estiverem com... se vocês dois não estiverem com... digamos assim, os dois estiverem a 100 km por hora, esse encontro que vocês vão ter, a percepção é que você estaria a 200 km por hora, tá? Essa seria a sensação visual de que você teria nessa situação problema, tá? Então vamos observar que vão ter sentidos contrários, que é importante ressaltar aqui. Contrários, estou escrevendo errado. Eles vão ter sentidos contrários, tá? Se nós adotarmos a velocidade do primeiro como sendo positivo, tá? A do segundo, vai estar como sendo negativo, tá bom? Então é importante a gente destacar esses dois módulos diferentes aí, tá? E aí, gente, a velocidade relativa, ela vai ser igual a velocidade do primeiro mais a velocidade do segundo, tá? E isso em termos de módulo, porque relativamente é como se as velocidades estivessem se somando. Aquele efeito que eu mencionei agora há pouco. Quando dois automóveis estão vindo um de frente para o outro, a percepção de quem está num automóvel ao olhar para o outro é de como se tivesse a velocidade daquele estivesse se juntando com a sua para se aproximar mais rápido, tá?
Essa é uma velocidade, então seria equivalente a 90 km por hora, tá? Essa seria a velocidade relativa do automóvel ao você observar nessa situação, tá? E aí, pessoal, a gente utiliza essa velocidade relativa para calcular a velocidade média, tá? Para a gente verificar a velocidade média, que nada mais é do que ΔS sobre ΔT. Ora, a gente já sabe a velocidade relativa, que é 90 km por hora. Nós já sabemos o ΔS, que é o L2, que é o que a gente quer descobrir, o comprimento do caminhão. E o ΔT, que a gente quer saber quanto que vale. Ou melhor, a gente quer saber não. A gente já tem quanto que vale, que é 1 segundo. E é só substituir aqui. 90 igual a... Aí aqui, antes de eu fazer lá, vamos dividir por 3,6, né, para transformar isso aqui em notação no sistema internacional. E ao dividir por 3,6, eu não faço a mínima ideia de quanto que vai dar. Deixa eu pegar uma calculadora. Eu vou mostrar ali para vocês verem eu fazendo o cálculo, tá? Então, 90 dividido por 3,6. O resultado vai dar 25 metros por segundo, tá bom, gente? Deixa eu voltar aqui. Então, aqui vai dar 25 metros por segundo. Aí eu vou usar aqui no lugar desse 90 aqui, porque aí a nossa resposta final já sai dentro do sistema internacional. Tá bom? Então, porque, observe, na verdade, essa questão já está respondida, né? 90 km por hora. Né? Já está respondida, mas aí a gente vai calcular o ΔS em metros, né? Então, a gente já teria terminado essa questão. Então, vai ficar 25 igual a ΔS sobre 1 segundo. E aí é só multiplicar cruzado. Então, é 25 metros o comprimento do caminhão, tá? É uma questão um pouco mais longa, só porque eu tive que ficar falando sobre essa questão da velocidade relativa, mas não é uma questão tão difícil de se resolver, tá, pessoal? Alguma dúvida, gente? Não? Então, beleza. Acho que eu vou pegar outra questão de movimento uniforme, né? Professor, Sim? Professor, não tem nada a ver o sentido estar diferente? Não tem que estar um positivo, outro negativo? Sim, mas observa que, como eu comentei com vocês, quando a gente... Deixa eu salvar isso aqui, aí eu posso riscar ela à vontade, aí sem problema. Mas é o seguinte, Guilherme, ó, imagina assim, ó, quando você vem nessa direção e outro carro, vamos pensar em carros, tá? Supor que você está num carro aqui nessa direção e tal, você está vindo para cá, e aí outro carro vem nessa direção aqui e é o seu encontro aqui, tá? Imagina, finge que isso aqui é um carro. Então, o que acontece? A sua percepção, se você está a 100 km por hora e esse carro aqui está, por exemplo, a 90 km por hora, você vai ter uma percepção de que esse carro, por conta do ponto de referência, você vai se tornar um ponto de referência. Então, a percepção que você vai ter é que esse carro aqui está se aproximando de você a 190 km por hora. Essa percepção é o que nós chamamos de velocidade relativa, tá? Um outro exemplo, quando você viaja na BR e você está numa velocidade alta, você já deve ter parado para pensar assim. Você conversa com alguém no carro e fala assim, olha, você viu aquela capivara que passou pela gente? Sendo que, na verdade, quem passou pela capivara foi você. Mas isso é uma questão de referencial. E a percepção que nós temos é que aquela velocidade com que ela passou, que você passou por ela, é, na verdade, a velocidade com que ela passou por você. Porque é uma questão de relatividade. Então, e é uma questão de percepção dentro da relatividade. Tá? Por isso que é chamado de velocidade relativa. Relativa a quem? Relativa, nesse caso, aos dois que estão se locomovendo a essas velocidades. Tá? Então é só ter esse cuidado aí. Por isso que foi utilizado o módulo lá, para que a gente não confundisse. Tá? Deixa eu ver se eu vou pegar uma outra questão desse mesmo conceito, tá, gente? De, como que chama? De movimento uniforme, sem ser de movimento uniformemente variado.
só para a gente ver aqui se encontrar uma questão um pouco diferente, sem ser com velocidade média, tá? Mas utilizando as equações básicas do movimento, tá? Esse aqui eu já fiz. Ó, eu vou fazer duas questões aqui, deixa eu ver se... Fazer duas questões, uma bem simples do Enem, tá? Vocês vão perceber que as do Enem são as mais fáceis que tem, né? Não é nem as dos vestibulares, é do Enem que é fácil. Ó, vou colocar aqui só para a gente ver e depois a gente vai fazer uma com cálculo, tá? Olha só, Enem, se eu olhar na eternidade, eu quisera ter tantos anos-luz quanto fosse precisar para cruzar o túnel do tempo do seu olhar. Tá? Gilberto Gil, 1984. Gilberto Gil usa a letra da música, na letra da música a palavra composta, eu acho que está errado, né? Anos-luz. O sentido prático, em geral, não é obrigatoriamente o mesmo que na ciência. Na física, um ano-luz é a medida que se relaciona com a velocidade da luz e o tempo de um ano. Portanto, ela se revela ao quê? Então, olha só, quais são as grandezas que se relacionam com o tempo e a velocidade, né? A gente viu agora há pouco que velocidade é ΔS sobre ΔT, tá? Então, existe aqui um forte indício que o ΔS é equivalente à velocidade vezes o tempo, tá? Então, quando fala anos-luz, não precisa nem saber disso aqui, é só você lembrar que ano-luz é a medida de distância com que a luz demora para percorrer determinado trajeto, tá? Em determinado tempo. Ou seja, o anos-luz representa distância, então não é velocidade, não é tempo, não é aceleração e muito menos luminosidade, tá? Então, fica essa dica aí para vocês. Bem simples essa questão. E agora deixa eu pegar uma aqui, que eu acho que ela é gigantesca. Deixa eu ver aqui. Ou não, né? Só um minutinho. Legal, achei uma que usa notação científica, tá? É uma questão fácil, mas é legal porque ela usa notação científica, então é interessante da gente estar olhando. Da César Rio. Salvar essa aqui também. Olha só, gente. Essa questão fala o seguinte: ó, a nave espacial New Horizon foi lançada pela agência espacial NASA para estudar o planeta não Plutão em janeiro de 2006. Em julho de 2015, a nave chegou muito próxima a Plutão e conseguiu enviar imagens de sua superfície. A distância estimada entre a Terra e a nave, quando ela estava bem próxima a Plutão, é de 32 unidades astronômicas. Isto é, uma unidade astronômica é equivalente à distância da Terra ao Sol, se eu não me engano, tá? Acho que é isso mesmo, que é de 150 milhões de quilômetros, ou seja, tinha 32 vezes 150 milhões de quilômetros. Se a velocidade da luz é de 30 mil quilômetros por segundo, a imagem recebida pelos observatórios terrestres levou de New Horizon até a Terra quanto tempo, né? Então é uma questão aqui nós calcularmos o tempo sabendo a velocidade da luz e sabendo a distância, tá? Então a gente pode utilizar a velocidade média para resolver essa questão, mas eu vou optar por resolver de uma outra forma, tá? Vamos ver se eu consigo pensar aqui. Vamos pensar assim, ó. A gente sabe que S menos S... S é igual a S0
mais a velocidade vezes o tempo, tá? Isso aqui pode ser usado assim ou pode ser usado com velocidade média também, que vai dar a mesma coisa, a mesma fórmula no final das contas. Se eu disser que o Plutão, lá onde estava a sonda, é o marco zero, então a distância inicial é zero. E a distância final é de 32 vezes os 150 milhões, tá? Milhões, gente, se a gente for transformar em notação científica, ou base 10, é 10 elevado a 6, tá? De quilômetros, isso é igual à velocidade, que é 30 mil quilômetros por segundo, então vou colocar aqui 30 mil, 1000 é 10 elevado ao cubo, tá? Vezes o tempo, que a gente não sabe quanto que é, então a gente quer saber o valor do tempo. E aí é só resolver essa continha aqui, bem simples, tá? Eu vou passar tudo dividindo para o outro lado, e aí eu vou simplificando o que der para simplificar. Você pode multiplicar tudo, depois dividir, depois simplificar. A ordem do cálculo em si não vai importar tanto, tá? Quando a gente chega no ensino médio, a gente meio que amadurece e aprende que algumas coisas a gente pode fazer de algumas maneiras que no ensino fundamental o professor não deixa a gente fazer, tá? Mas aqui vocês vão ter um pouco mais de liberdade. Por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, e esse 10 ao cubo, eu cortar com esse 10 à sexta. Só que aqui, ao invés de ficar 10 a nada, né, vai ficar 10 ao cubo. Esse zero que está aqui, ó, esse zero daqui, eu posso cortar com esse zero daqui. Um desses zeros aqui eu posso cortar com o daqui, que vai ficar ao quadrado. Então eu vou ter 32 vezes 15 vezes 10 ao quadrado igual a 3 vezes o tempo, tá? Eu simplifiquei as outras coisas. Se eu quiser, eu posso fazer, ó, 32 vezes 15. Só que eu não vou fazer isso porque eu posso simplificar esse 3 com esse 15, ó. Se eu passar o 3 dividindo, eu posso fazer 15 dividido para 3, 5. E aí, ao invés de eu fazer essa divisão aqui, multiplicação por 15, eu multiplico só por 5. Ó. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 3, 15. Mais 1, 16. Então, 160. Então, aqui vai ficar 160 vezes 10 ao quadrado igual a t. Isso significa dizer que nós vamos ter um tempo de 2 zeros, então 16 mil segundos, tá? E aí é só a gente fazer uma divisão por 3.600. Se a gente pegar 16 mil segundos e dividir por 3.600, eu transformo em horas, ó. Corto esse com esse vai ficar 160 dividido por 36, que aí vai ficar mais fácil fazer assim, ó, 160 dividido por 36. O resultado aqui vai dar 4. 4 vezes 6 dá 24, fica 4 vai 2. 4 vezes 6, 12, mais 2, 14. Subtraio, então vai sobrar 6 e 1. 16 aqui, tá? Aí coloco 0, passa a vírgula, coloco um 4 e assim sucessivamente, tá? Deixa eu pegar um calculador aqui para dividir direitinho, só para verificar se está correto. Deixa eu mostrar aqui o calculador para vocês, né, também. Então, vou fazer 160 dividido por 36. Vai dar esse valor absurdamente aí, gigante, que a gente não precisa colocar ele, tá? Alguma dúvida, pessoal? Você cortou aquele S inicial ali, né? Porque ele era 0, né? Só por isso. Sim, sim. Esse S inicial aqui ele vai ser 0. Se você quiser usar a velocidade média, também pode usar, que vai dar a mesma coisa, tá? Vai dar o mesmo resultado. Deixa eu fazer aqui com velocidade média para você ver. Vou fazer aqui no lugar dessa conta. Vai dar o mesmo resultado aí, sem problema nenhum. Então, você poderia ter feito aqui, na verdade, a velocidade média é ΔS sobre ΔT. Você pode passar o ΔT multiplicando e a velocidade dividindo, né? Porque já que você quer saber o tempo, nada mais justo. Então, você vai dividir a distância pela velocidade, no caso da luz, tá? A distância, se você observar, é de 150 milhões de quilômetros vezes 32, tá? Então, é 32 vezes os 150 vezes os 10 elevado a 6, que é os milhões, tá?
dividido por 300 mil quilômetros por segundo. Então, é 300 mil, o 1000 é 10 ao cubo, quilômetros por segundo, tá? E aí você pode cortar esse cara com esse cara, que fica elevado a 3. Você pode cortar esses dois zeros com esse carinha aqui e um daqui, fica 2 elevado a 2. E aí, volta para a estaca que tínhamos lá. Vai ser 32 vezes 5, né, que eu posso simplificar esse 3 com esse 15, vezes 10 ao quadrado, que vai dar 16.000 segundos, que aí você divide por 3,6, dá 4,4, aproximadamente 4,4 horas. O que mais se aproxima disso é 4 horas e meia, tá? Lembrando que 4,4 não é 4 horas e 40 minutos, tá, gente? A escala é diferente, tá? Alguma dúvida? Pô, então, muito bom, já que ninguém tem dúvida. Pessoal, como eu estou meio... Nesse horário da tarde eu estou meio bugado, vocês sabem que horas que acaba a nossa aula? É 3h40? E aí tem um intervalo agora, né? De 3h40 alguma coisa tem um intervalo, não tem? Sim. É até as 4 horas de intervalo? É. Né? Então, muito Isso. obrigado. Valeu. Então vamos agora fazer uma questão, algumas questões de movimento uniformemente variado, né? Deixa eu pegar aqui. Bom, quando eu fazia faculdade, essa faculdade aqui era tida como a faculdade mais difícil de se resolver os exercícios dela, tá? Vou salvar essa questão aqui, eu acho que é o exemplo 7. A Mackenzie, tá? Não sei, eu acho que não tá difícil. Vamos lá. Olha só, um ciclista partiu do repouso, então a gente já tem aquela ideia. Nossa, tem questão que fala de movimento e parte do repouso, então eu já tenho uma leve intuição de que isso vai ser movimento uniformemente variado, tá? Se ele fala que é pista reta, aí é certeza, né? No instante em que ele completou 200 metros, praticamente com aceleração constante, sua velocidade escalar é de 57,6 km por hora. Então, ele saiu de 0 km por hora para 57,6 em 200 metros. Aí ele pede qual é essa escalada do ciclista, tá? Aqui é interessante que é uma questão que não envolve tempo, ele não comenta sobre tempo. Questões de movimento uniformemente variado que não falam de tempo, ele está te dizendo assim, ó, aplica a fórmula de Torricelli, tá? Velocidade ao quadrado é a inicial ao quadrado mais 2 vezes a ΔS, tá? Aqui você tem duas opções. Você pode substituir os valores e calcular uma equação comum, ou você pode isolar a variável que você quer e depois chegar no resultado, tá? Por exemplo, se eu for isolar a variável primeiro, isso aqui eu já sei que é zero porque parte do repouso. Então, eu tenho v ao quadrado igual a 2a ΔS. Como eu quero saber o valor da aceleração, eu vou pegar o 2 e o ΔS e passar para o outro lado. Ou seja, eu vou ter que a aceleração é a velocidade ao quadrado dividido por 2 dividido por 2 ΔS, tá? Aí é só substituir os valores. A velocidade final dele está em km por hora, então é conveniente dividir por 3,6 para a gente obter o resultado em metros por segundo, tá? Já que vocês podem notar que as alternativas estão todas em metros por segundo, tá bom? E aí vai dar, deixa eu ver aqui, para não perder tempo,
tá? Já que o nosso horário está corrido e eu ainda quero passar uma atividadezinha para vocês, eu vou fazer na calculadora, tá? Dá para resolver na mão sem problema nenhum, gente. Deixa eu limpar aqui. É 57,6 dividido por 3,6. O resultado então vai ser 16 metros por segundo, tá? Cadê? Tanta coisa aberta no computador que eu me perdi. Vai ser 16 metros por segundo. Então, vendo aqui, ó, 16 ao quadrado, dividido por 2 vezes a distância, que é 200 metros, tá? 16 ao quadrado, acho que é 256, mas vamos tirar a prova real aqui, né? 256, tá? Então, venho aqui 256 e vou dividir isso por 2 vezes 200, 400. Posso simplificar por 4 em cima e embaixo. Aqui vai ficar 64, e aqui vai ficar 100. Aí, para finalizar, para eu não precisar simplificar de novo, ó, vejo que dividir por 100 é eu colocar 2 dígitos após a vírgula, ou seja, 0,64 metros por segundo ao quadrado, que facilita muito a minha vida, não precisa ficar dividindo na calculadora, tá? Tá ok, Bárbara. Mas... Ô, professor, Sim. eu perdi o começo do que tava fazendo a equação ali. O V inicial, você cortou ele porque tava em repouso? Você queria que estava em repouso? Aí tu cortou? Velocidade, se tiver em repouso, velocidade inicial é 0, tá? E rapaz, tá chovendo bonito, hein? Aquela vontade de estar em casa, deitado e dormindo, desperta, ou desperta não, né? Faz a gente ficar com mais preguiça. Pois é, né, pessoal? Cara, vou falar pra você, viu? Acho que eu vou passar um trabalho pra vocês, vão pra casa, né? Nem posso ter. Passa o trabalho aí pra próxima aula, professor, que dá pra dormir. Eu tenho um monte de turma pra dar aula ainda, meu Deus. Mata essa vontade, professor. Eu até queria, mas eu tenho que dar aula para outras turmas. Então, gente, tomem cuidado, Mata o que tá? tá te matando, professor. Questões que envolvam, tá? Questões que envolvam velocidades, aceleração e não dão tempo, é um convite para você utilizar a fórmula de Torricelli. Agora deixa eu ver uma questão aqui que envolva gráficos, que eu acho que eu estou sentindo falta disso aí. Uma questão que envolva gráficos, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, vamos fazer uma que envolve gráficos aqui. Vou mandar o Unicamp. Peraí que deu merda aí. Eu fui selecionar e acabei excluindo a imagem toda. Eu passei os 10 anos usando Linux. Aí esse ano eu voltei pro Windows. Os atalhos são tudo diferentes, cara. Então vamos lá. A questão que nós vamos fazer agora é uma questão que envolve gráficos, então ela é bem interessante. Principalmente porque o Enem gosta de gráficos, tá? Bom, e aqui nós temos uma questão com o seguinte enunciado. Ó. O semáforo é um dos recursos utilizados para organizar o tráfego de veículos e de pedestres nas grandes cidades. Considere que um carro trafega em um trecho de uma via retilínea em que temos 3 semáforos. O gráfico abaixo mostra a velocidade do carro em função do tempo ao passar por esse trecho em que o carro teve que parar nos 3 semáforos, tá? Então aqui
nós temos a situação, né? Parado, cresceu a velocidade, constante, diminuiu, parado, cresceu a velocidade, diminuiu, constante, depois diminuiu. A pergunta é, qual é a distância entre o primeiro e o terceiro semáforo? A gente quer saber qual que é o valor desse semáforo, tá? Uma coisa que é interessante, gente, de propriedade gráfica é o seguinte. Quando nós trabalhamos com gráficos e nós queremos saber distância, e o gráfico é da velocidade em relação ao tempo, que está pequenininho aí, talvez para vocês enxergarem, mas uma coisa que vocês devem entender é o seguinte, vou colocar aqui, ó, velocidade em relação ao tempo, é que a distância, que é a mesma coisa que o ΔS, né? Ele vai ser igual à área do gráfico, tá? Então, ele é igual à área do gráfico. Só que aqui vocês devem notar que nós temos quantos gráficos, né? Ou melhor, quantas figuras geométricas? 2. Para vocês que são bons em matemática, lembrem-se, a área do trapézio é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, tá? Então, essa é uma formulazinha que a gente vai estar utilizando de vez em quando para estar resolvendo esse tipo de questão, tá? Então, continuando aqui, vamos lá, temos aqui a área, ΔS, agora vamos substituir a área. Então, se eu vou pegar o primeiro aqui, gente, ó, quem é a base? A base maior é 5 até o 25, ou seja, a base maior é 20, tá? Eu vou até redesenhar aqui, deixa eu ver uma figura aqui que dê para eu utilizar aqui no Paint, aqui para desenhar esse trem aí. Isso aqui, né? Ó, vamos desenhar a nossa figura geométrica aqui, ó. Basicamente, nossas duas figuras são isso aqui, ó. Tá? E se vocês notarem ainda, vocês vão perceber que essa base aqui vale 20, que é do 5 ao 25. A base menor vai ser do 10 ao 20, então são 10 unidades daqui. E a altura, ó, pessoal, é do 0 até o 10. Ó. Então aqui a altura é 10, tá? A altura é 10. Aqui, a base do 45 até o 65, ó, 10, 20 unidades também. E a base menor é do 50 ao 60, ó, 50 ao 60. Talvez esteja pequeno. Então, a base menor também é 10, só que a altura aqui vai ser 12, tá? Aí eu venho aqui e substituo, ó, do primeiro, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Do outro, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2, tá? Por simplicidade, eu vou simplificar isso com isso. 20 mais 10 dá 30, vezes 5, mais 20 mais 10, 30, vezes 6, tá bom? Agora, eu sei que 5 vezes 6 dá 150. 30 vezes 5 dá 150. Falei tudo errado. 30 vezes 6, 180, tá? Então, o resultado final, 330 metros, tá? Professor, e essa parte aqui, ó, não conta? Não conta porque nessa parte ele está parado, tá? Então, o carro não se locomoveu nessa parte, tá bom? Alguma dúvida? Ou todas? Não, tá de boa. Boa, né? Porque a área dessa forma é distância. É porque vamos imaginar, eu vou salvar isso aqui e vamos tentar imaginar intuitivamente, tá? Deixa eu salvar aqui, exemplo 9, eu acho. Ó, vamos tentar imaginar isso aqui de maneira intuitiva, Heitor, que é o seguinte, ó, quando a gente tem velocidade, nós sabemos que a velocidade é a distância sobre o tempo, não é? Não é isso? Então, eu posso dizer que, de forma intuitiva, que se eu passo o tempo para o outro lado multiplicando, que o ΔS, ele é velocidade vezes o tempo. Então, eu posso multiplicar isso aqui. Isso é uma coisa matemática que a gente pode fazer, e a gente faz isso de vez em quando para resolver algumas questões. Agora, quando eu tenho um gráfico da velocidade com relação ao tempo,
Nós vamos ter tempo inicial e tempo final. Nós vamos ter, por exemplo, velocidade inicial e velocidade final. Tá? Eu estou pegando aqui só por pegar mesmo, mas não tem muita influência nenhuma não, tá? Então eu poderia vir aqui, ó, e linkar, por exemplo, esse com esse. Posso ligar esse com esse aqui. E aí nós vamos ter... Toda vez eu esqueço disso. E aí nós vamos ter isso aqui, ó, por exemplo. Esse carinha aqui. Tá? A distância que esse móvel percorre aqui, ó, é esse carinha aqui. Que nada mais é do que, ó, lembra comigo, quando a gente trabalha com área, o que a gente faz? Ó? Base vezes altura, só que isso aqui é um trapézio, tá? Então, o que significaria a área aqui pra gente? Ó? Base maior, que seria aqui, ó, velocidade final menos velocidade inicial, tá? Vezes a base menor, que seria menos a base menor, que seria só a velocidade inicial, ó, a base menor, dividido por... Opa. Deixa eu só trocar aqui, né? Velocidade, base maior, base menor, ó, base maior, base menor, dividido pela altura, vezes a altura dividido por 2. Eu estou só errando as palavras aqui, acho que eu estou com sono. Vezes a altura, só que a altura, ó, é tempo final menos tempo inicial, ou seja, isso aqui é ΔT, dividido por 2, tá? Então, intuitivamente, existe uma correlação entre a área, tá bom? E a distância percorrida, tá? Existe uma correlação entre elas. Se você notar aqui, ó, esse carinha aqui, ó, V menos V0, isso aí é o nosso ΔV vezes o ΔT. E aí, quando ele divide por 2, você tem, então, uma correlação entre ele e a distância, tá? Isso aqui é só uma maneira intuitiva da gente relacionar a área com o gráfico, tá? Alguma dúvida? Acho que não, agora eu consegui entender. Certo. Deixa eu ver aqui. Bom. Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou passar para vocês o questionário, tá? A gente já fez bastante questão, a gente fez acho que 8 questões aí desse conteúdo. 9, na verdade. Eu vou estar enviando as 9 para vocês lá no grupo, tá? Deixa eu ver aqui. Quem é que me mandou foto aqui? O Guilherme. Ah, tá. Você tá trabalhando, Guilherme? Ou ele já saiu? Ah, agora tem que arrumar uns probleminha aqui. Tem que arrumar mesmo, cara. Você que tinha que estar fazendo isso aí, pô. Você tá pagando Agora caro. tava ajudando. Tem que ajudar mesmo. Deixa eu ver aqui. É terceirão, né? Terceirão. Ó, vou mandar as fotos aqui para vocês, tá? E o vídeo também vai estar salvo para vocês verem. Eu vou terminar aqui a gravação, deixa eu interromper aqui. Aí eu vou tirar o print, então não sai, porque eu vou tirar o print para fazer a chamada e depois eu vou passar a listinha para vocês fazerem.